Olá, boa tarde, meus amores, tudo bem? Então, a gente vai ter uma continuação aí daquela aula de história que a gente teve lá no dia 31 de março, tá bom? A gente começou falando sobre o que é vida em comunidade, né? A gente viu que comunidade é um grupo de pessoas que compartilham alguma coisa em comum, ou seja, hábitos, costumes, né? O mesmo idioma, enfim. A gente pôde perceber que... Deixa eu botar aqui na página para passar para vocês. Que quando a gente vive em comunidade, a gente começa a conviver com outras pessoas, né? E quando a gente começa a conviver com outras pessoas, a gente compreende que nem todo mundo é igual a todo mundo. Lembra disso? Que a tia ainda deu o exemplo dos dedinhos das mãos, que cada um é diferente do outro. Enfim, a gente vai continuar falando sobre isso, só tô fazendo um resuminho do que a gente já viu no vídeo anterior. Uma das coisas principais que a gente aprende a viver em comunidade é respeitar a opinião um do outro, né? Todo mundo é diferente, então a gente precisa respeitar a opinião da outra pessoa. E uma das coisas principais que a gente precisa viver em comunidade, que a gente precisa ter quando a gente vive em comunidade, é agir com colaboração e agir com respeito. Porque aí a gente consegue todo mundo se entender e viver de uma forma positiva e boa para todo mundo, sem nenhum problema. Deixa eu passar aqui meu slide. Eu falei para vocês também, a gente aprendeu os tipos de comunidade que existem, né? E aí a gente pôde perceber que a primeira comunidade, lá desde quando a gente nasce, a gente já vive em comunidade. E que a primeira comunidade que a gente vive é a nossa família, né? A gente viu isso. E existem vários tipos de comunidades. Existe a comunidade escolar, existe a comunidade familiar, a comunidade no trabalho, a comunidade religiosa, enfim, são vários tipos de comunidade que a gente pode conviver. E aí, a gente pode ver que existem dentro da comunidade algumas... Aí eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 237. Página 237. Eu vou pedir que vocês prestem atenção aí numa palavrinha lá em cima escrito assim, ó, práticas sociais. Então, a gente vai entender agora o que são essas práticas sociais. A primeira coisa que a gente vai fazer é observar essas duas imagens que a gente tem aqui. A gente tem a imagem de dois meninos, de duas crianças, né, na número 1, e mais duas crianças na número 2. E aí eu quero que vocês respondam esse quadrinho aqui embaixo, tá? Aí vocês têm aqui o espaço da figura 1 e o espaço da figura 2. E aí vocês vão colocar, por exemplo, a ação realizada pelas crianças. O que eles estão fazendo na imagem 1? O que eles estão fazendo na imagem 2? Então, vocês vão colocar aqui. Local onde a ação é realizada. Aonde vocês acham, imaginam que isso aqui esteja acontecendo? E aí, vocês vão colocar e vocês vão preencher todos esses quadradinhos aqui, tá? Na página 238, a gente tem aí a leitura... E 239, a gente tem uma leitura aí que é importante que vocês façam, tá? Enquanto isso, a tia vai falando, explicando mais ou menos o que fala essa leitura aqui, ok? Então, quando a gente fala de práticas sociais, a gente aprende que essas práticas sociais nada mais são do que as regras e os costumes que existem em cada comunidade. Tia, o que são regras e costumes? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, quando a gente vive dentro da nossa comunidade escolar, né? A gente tem a escola tem a sua prática social. E que prática social é essa? Que regras, que costumes são esses, né? A gente tem horário de entrada e saída, a gente tem que usar uniforme, a gente precisa respeitar os professores,
né? Isso são as regras, são os costumes, são as práticas que a escola adota. A gente sabe que a gente tem um horário para tudo, que para brincar é somente no horário do intervalo. Então, essas são as práticas sociais de dentro da nossa comunidade escolar. Então, vamos lá. Tia, o que são práticas sociais? Práticas sociais são isso, são regras, são costumes, são comportamentos, são normas, e elas podem variar de lugar para lugar, ou seja, elas podem variar de comunidade para comunidade. Ou seja, na nossa escola, nós temos a regra de usar o uniforme, a bermudinha azul com a blusinha branca. Em outra escola, a regra é só usar a blusinha e aí pode ir de calça jeans. Enfim, ela vai variar de lugar para lugar. E aí, essas regras, elas podem mudar com o passar do tempo? Podem, né? A gente vivia numa época da sociedade que as regras eram umas e hoje existem outros tipos de regras, né? Então, com o tempo, essas regras podem sofrer alterações, tá legal? E aí eu vou pedir que vocês leem essas duas páginas, tá? Vocês vão entender que normalmente essas práticas, elas são tradições que se passam dos mais antigos para os mais novos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma prática que acontece dentro da minha comunidade familiar. Por exemplo, ela passou da minha avó para minha mãe, que passou para mim, para as minhas tias, hoje eu passo para os meus filhos. Então, quando a gente chega ou quando a gente sai, a gente tem o hábito de pedir a benção. Então, benção mãe, benção pai, benção avó, benção bisa, meus filhos pedem. Então, assim, uma prática social que nós temos no nosso ambiente familiar. E isso é obrigatório para todas as famílias? Não. É uma prática que cada família adota ou não. Beleza? Aqui na página 239, vocês podem ver que a gente tem aqui uma imagem com as pessoas comendo de pauzinho, tá vendo? Que é o hashi. E aqui embaixo a gente tem um prato bem bonito, uma salada bem bonita aí, com uma proteína, que as pessoas estão comendo de garfo e faca. Ou seja, isso daqui, quando eles estão comendo nessa imagem aqui com o hashi, é obrigatória essa prática social aqui no nosso país? Não, né? Ou seja, é uma prática social da comunidade deles, da comunidade em que eles estão vivendo, tá? A nossa prática, normalmente, é comer com os talheres, ok? Aí eu peço para vocês darem uma lida, para vocês poderem compreender um pouquinho melhor. E aí a gente vai para a página 240, para a gente poder fazer aí as atividades relacionadas às práticas sociais. No número 1, tá perguntando assim: as práticas sociais são importantes em todas as comunidades. O que você entendeu por práticas sociais? Bom, a tia já falou mais ou menos, né, para vocês o que são as práticas sociais. E aí vocês podem falar sobre isso. Vocês podem falar que são regras, são costumes, são as normas, e dentro de cada comunidade isso tem um significado, enfim. Eu quero que vocês, com tudo isso que a tia falou, com o que vocês lerem aí, que vocês tentem chegar num denominador comum do que são as práticas sociais. Número 2, marque com X as alternativas corretas. As práticas sociais, e aí a gente tem algumas opções. Eu quero que vocês marquem um X somente no que for correto, tá? Vocês vão ler e aí vocês vão marcar um X se a resposta estiver ok. Número 3, escreva sobre uma prática social da sua comunidade escolar, ou seja, a tia também deu esse exemplo para vocês, vai ficar bem fácil de fazer. Na página 241, a tia vai botar aqui, ó. Na página 241, vocês vão fazer juntos com alguém da família de vocês, mamãe, papai, vovô, vovó, tá legal?
E aí vocês vão virar entrevistadores, vocês vão entrevistar eles e vão querer saber quais práticas sociais aconteciam antes, quais práticas sociais acontecem hoje em dia, que são diferentes do que acontecia anteriormente. E vocês vão relatar isso aqui nesses 2 quadrinhos, onde está escrito antigamente e hoje, tá? Que prática social familiar tinha antigamente e que não tem mais hoje. Como é hoje? Aí eu quero que vocês me relatem uma dessas práticas aqui em forma de desenho. Combinado? Aí na página 242, a gente vai continuar falando sobre essa temática, tá? Da vida em comunidade. E aí, a gente... aqui na página 242, ele fala assim: cada um tem o seu papel na comunidade. E aí a gente começa a entender que cada um tem o seu papel mesmo, né? E aí eles têm aí uma musiquinha, né, dos Saltimbancos, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Todos Juntos, tá? É bem bonitinha essa música, é bem legal essa música, é do Chico Buarque. E vale a pena vocês ouvirem, tá, gente? Se vocês puderem pesquisar aí no YouTube e escutar, ele é bem legal. Vocês conseguem entender que quando todo mundo tá junto, né? É tudo mais fácil, né? É aquele slogan que fala: juntos somos mais fortes. E é verdade. Através aí dos exemplos dos animais aí na música, vocês vão conseguir perceber isso. Eu quero que vocês escutem e quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, tá? Desculpa, gente, um pouquinho. Eu imagino que vocês estejam escutando o latido da minha cachorrinha, mas eu não tenho como não fazer ela não latir. Peço desculpas pra vocês. E aí, na página 243, a gente começa o texto falando sobre os papéis na comunidade, né? Que além da gente ter as nossas regras, os nossos costumes, ou seja, as nossas práticas dentro da nossa comunidade, cada um tem o seu papel social, né? E aí, o que são esses papéis sociais? Esses papéis sociais, eles são as atividades que nós fazemos dentro da nossa comunidade e o comportamento que espera-se que a gente tenha dentro da nossa sociedade. E aí existem vários papéis, né? Dependendo da comunidade que a gente esteja falando. Então, os papéis sociais, a gente pode dizer que eles são as nossas tarefas e as nossas obrigações dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, tá? Para ficar mais completo. E aí a gente tem exemplos. Aqui a gente tem alguns exemplos, algumas imagens de papéis sociais. A gente tem um médico, a gente tem, por exemplo, uma secretária. Aqui dentro de casa, ó, na comunidade familiar, olha aqui que legal, ó. O papel social dele é ajudar a mãe arrumando a casa, limpando a casa, né? Aqui em casa, por exemplo, o meu filho, quando ele acorda, ele tem que fazer a cama dele, ele querendo ou ele não querendo. É uma coisa que é uma regra que eu coloquei dentro da nossa comunidade familiar e que ele precisa cumprir, tá? E aí aqui, ó, tem exemplos de papéis sociais dentro da nossa comunidade escolar. Tá vendo? Ó, a professora, os alunos, vocês têm também um papel social, que é estudar. Tem aqui, ó, o servente, tem a diretora, ou seja, cada um tem o seu papel social dentro da sua comunidade, tá? E aí a gente consegue entender que todos eles são importantes, todos os papéis dentro de uma sociedade são importantes. Nenhum é descartado, tá? Algumas vezes, algumas pessoas não conseguem cumprir o seu papel e outras pessoas assumem para ajudar. E aí é que a gente volta a falar lá da musiquinha que a gente aprendeu dos Saltimbancos, ou seja, a união faz a força. Quando a gente se une, quando uma pessoa não consegue, a gente se une para ajudar, a gente está proporcionando o quê? A gente está proporcionando a união, né? E quando a gente se une, a gente consegue ver
que a gente consegue viver bem em comunidade, que essa convivência vai se tornando mais fácil, né? Por isso que a gente precisa voltar lá, que a gente precisa respeitar um ao outro, a gente precisa aprender a conviver, isso tudo é muito importante. Tá, gente? Não é fácil viver em comunidade, sendo ela escolar, sendo ela familiar, sendo no ambiente de trabalho, sendo na nossa vida religiosa, enfim, todas as comunidades que a gente convive, elas têm os seus problemas, elas têm as suas dificuldades, mas cabe a nós exercermos o nosso papel de forma correta, sabe? Respeitando sempre o outro, respeitando sempre a opinião da outra pessoa, tá legal? E aí, eu quero que vocês façam as atividades também das páginas 244 até a página 244. Então, tem muita coisa aí pra gente fazer. Então, eu vou dividir, tá? Hoje eu vou dividir. Então, como vocês já fizeram lá o exercício da página 237, 240, 241. Então, eu quero que vocês façam 200 e... Anota aí. Pegou aí um papel e uma caneta. Vamos anotar as páginas que vocês vão fazer. 237... 240, 241, 244, 245 e só, beleza? Então, vocês têm aí esses exercícios para fazer. São bem tranquilos, tá, gente? É um desenho enorme, uma página inteira só para desenhar. O outro é bem pequenininho, entendeu? E as outras páginas também, a gente já viu, são bem tranquilas, tá? E aí depois a gente volta e faz as atividades finais correspondentes a esse capítulo, tá legal? Não esqueçam que qualquer dúvida vocês podem me chamar e podem me ligar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu vou postar outro vídeo aí, só que dessa vez uma aula de inglês. Beijinho.